Então vamos falar mais um pouquinho do coronavírus, né? Eu gostaria de falar um pouco a respeito das mutações, né, que acontecem com esse coronavírus. Como eu já disse aqui várias vezes, coronavírus é um vírus inofensivo, né? É um vírus que é vírus de resfriado comum, acontece muito no inverno, né? É um vírus das vias aéreas superiores e é um vírus que não ataca pulmão, né? Diferentemente desse mutante que apareceu esse ano, final de 2019, né, que é o SARS-CoV-2. Esse vírus ele possui diversas, assim, algumas características que chamam muita atenção. Uma delas é essa capacidade de atacar os pulmões, principalmente de pessoas debilitadas, já com outras doenças já pré-existentes, principalmente cardiopatas, né? Pessoas que já têm algum problema já de pneumonia, alguma outra enfermidade. Ele é como se fosse um oportunista, né? Ele chega e faz o estrago, principalmente nos pulmões, né? É muito interessante isso. E nos cardiopatas, né? Então, assim, é uma característica, ela é muito diferente, uma mutação muito grande, né, com relação ao coronavírus comum, né, o coronavírus mesmo original. Uma outra diferença é o período de incubação maior, né, de até 15 dias, e uma diferença assim, muito marcante é que ele transmite a doença mesmo sem aparecimento dos sintomas. Isso é uma coisa assim, totalmente fora do comum, né? Porque o ciclo normal de um vírus, o que é? O vírus normalmente, como eu já disse outras vezes, ele é espécie específico. Cada espécie tem o seu vírus específico, porque o vírus, ele fora da célula, ele é um ser inerte. E quando ele tem chavinhas que permite com que ele entre na célula. Só a partir do momento que ele entra na célula que ele se torna vivo, ele passa a reproduzir, né? Ele utiliza o material celular para fazer a reprodução dele. E quando ele começa a reproduzir muito e a lisar as células, a destruir as células do organismo, né? do ser humano no caso, é que acontece a febre, que acontece os sintomas, e é o momento que ele mais está reproduzindo. Então ele tem em muita quantidade dentro do organismo, e quando ele está reproduzindo, que ele está em muita quantidade dentro do organismo, ele começa a exteriorizar, né? Ele começa a sair do organismo para contaminar um outro organismo. Então é preciso que apareçam sintomas, e esse coronavírus ele transmite sem o aparecimento do sintoma, que é uma coisa assim, totalmente fora do normal, né? É um troço assim que é muito diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Quando o vírus ele produz esses sintomas, no caso do resfriado, é que é o momento que você tem a coriza, os espirros, que é nesse momento que ele dissemina, né? É esse momento que ele está reproduzindo e está lisando as células do hospedeiro dele. Então, quando você espirra, esse é o modo dele se disseminar, né? A coriza, todas as secreções, as lágrimas, né? Todas as secreções, elas servem para isso, para ele contaminar outros indivíduos, né? E nesse caso, desse vírus especificamente, ele contamina antes mesmo de aparecer os sintomas. E outra coisa muito diferente é que os sintomas marcantes da doença, elas não têm nada a ver com os sintomas do coronavírus normal, do coronavírus mesmo, original. Que não tem coriza, não tem secreções, não tem lágrimas, né? Quando a gente fica com o olho ardendo, cheio, aguando, com muita coriza, muito espirro, ele não tem nada disso. Ele tem tosse seca, febre alta, tosse seca e dores pelo corpo, né? Letargia, e coincidentemente
é uma outra coincidência que tem, depois que começou a aparecer esses vírus mutantes na Terra, né? Os sintomas do coronavírus, desse SARS-CoV-2, não coronavírus, esse SARS-CoV-2, ele praticamente ele é um mutante muito diferente do coronavírus. Ele praticamente é outro vírus, ele não é coronavírus. Os sintomas da SARS, né, que é essa a Covid-19, os sintomas é muito parecido com a H1N1, que já é o mutante do influenza. São os mesmos sintomas: tosse seca, febre alta, dores pelo corpo, letargia. Os sintomas são idênticos. Então você vê que está havendo um padrão de mutação, que isso chama muita atenção. O padrão de mutação são vírus completamente diferentes com o mesmo padrão de mutação. Isso chama muita atenção, né? Chama muita atenção. A gente pressupõe, ou a gente pode fazer uma hipótese de que esses vírus estão sendo trabalhados em laboratório no mesmo protocolo, né? Pega o vírus da influenza, trabalha um protocolo de mutação que gera um tipo de mutação. Pega outro vírus, que é o coronavírus, que não é mais o influenza, trabalha esse mesmo protocolo, ele produz o mesmo sintoma do influenza. Dois vírus diferentes com o mesmo sintoma. Incrível isso. Então isso também chama muita atenção. E uma outra coisa desse vírus é que aí ele já é diferente de todos os outros que já apareceram até agora, desses mutantes, né, que aparecem de umas 2 décadas para cá, é que o nível de contaminação, né, muito fora do normal, muito fora do comum, contaminação altíssima, muito parecido com a contaminação, por exemplo, da febre aftosa, né, a febre aftosa em ruminantes. Ele tem esse nível de contaminação muito alto, né? E é uma das coisas que a gente pode extrapolar é o seguinte: esse confinamento, né, que inventaram, que os chineses inventaram, então aí volta lá no início, que faz a gente pensar, raciocinar que isso foi tudo uma armação. Por tudo isso que eu acabei de falar, essas mutações muito graves, muito marcantes, né, que deixa uma margem para a gente pensar que esses vírus estão sendo trabalhados em laboratório, né? Essas mutações estão sendo provocadas, isso não vem da natureza, e todo o histórico de tudo que aconteceu, né? A intenção de fazer essa contaminação acontecer, porque quando os médicos alertaram dentro da China, eles simplesmente desapareceram, eles foram presos ou desapareceram, né? Então você vê que havia uma intenção de que a contaminação acontecesse, né? A liberação do ano novo, que as pessoas viajassem para outros países. Então tudo isso leva a crer que foi tudo uma grande armação, que foi tudo intencional. O apoio da OMS, né, todo aquele teatro armado, a evacuação da cidade, né, tudo parecendo um roteiro de Hollywood, né, com aquela coisa bem impactante, com aquelas filmagens das ruas todas desertas, como se aquilo fosse realmente a saída para a epidemia, né? Ao passo que isso nunca aconteceu na humanidade, né? Não existe nenhum trabalho científico que comprove que esse isolamento social, seja ele vertical, horizontal, longitudinal, isso é tudo invenção, né? Isso não existe nada, nenhum trabalho científico no planeta que comprove que isso tem algum efeito negativo na contaminação da população, né? Não existe nada que comprova isso.
Eu, como médico veterinário, trabalhei com controle de epidemias, de epizootias, né, no caso de animais. Há 25 anos atrás, nós veterinários trabalhamos com controle de epidemia nos animais, que é chamado epizootias. No Brasil, a gente trabalha há 60 anos com esses controles. Então, a gente sabe o que tem que ser feito, né? Então, nesse caso, já repeti isso várias vezes, o que teria que ter sido feito era cancelar os voos da China para o Brasil, assim que começou lá no final de dezembro. E isso não foi feito nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Isso me espanta também, né? Mesmo depois de todos os históricos anteriores, né, das outras epidemias. Um país igual os Estados Unidos não tem um plano de contingência para deter uma epidemia, eu fico chocado, sinceramente. Né? Principalmente os Estados Unidos, que agora, vamos ver se daqui para frente eles vão ter um plano, né, para que na próxima, que vai acontecer, porque nesse ritmo parece, né, deixa bem entender que o que está acontecendo são testes. Né? Eles estão fazendo testes, são testes. E você vê que a coisa está piorando. Né? Nessa, por exemplo, esse nível de contaminação totalmente atípico, né, do coronavírus, né, totalmente fora do padrão. Você vê que é alguma coisa muito... É uma aberração isso, né? É uma quimera, né? Esse vírus ele é totalmente fora do padrão da espécie do coronavírus. Parece uma mistura de vírus da febre aftosa com coronavírus para contaminar desse tanto. Em controles de epizootias, o esforço é de manter uma área livre. Esse é o grande esforço. Né? Seja uma área livre com vacinação, seja uma área livre sem vacinação. Né? O controle da área livre com vacinação, ele é um controle, vamos dizer assim, mais fácil, porque o rebanho, no caso, a população, ela está imunizada, os níveis de anticorpos altos, né? Se por acaso houver alguma infecção em algum lugar, tem como o organismo animal ele reagir. Quando você tem um controle de vacinação, que você vacina, você não consegue vacinar 100% do rebanho, mas vamos dizer que você vacina 99%, 95%, 90%, você tem um status imunológico do rebanho. Né? Isso é muito importante. Com a área livre, não. Com a área livre, o seu rebanho, a imunidade ela é zero. Se entrar o vírus novo, ele faz um estrago incrível. Né? No caso da febre aftosa, que é uma área livre com vacinação, mesmo com o status imunológico do rebanho em níveis altos de anticorpos, quando entra o vírus na população, mesmo vacinado, o estrago é violento, é grande. Né? A aftosa tem essa característica do coronavírus, a letalidade muito baixa, mas traz, pelo nível de contaminação que acontece no rebanho, traz um prejuízo muito grande. Né? E praticamente acaba com a comercialização de carne do país. Então, o alerta tem que ser muito grande, né? Tem que estar sempre alerta, sempre em prontidão. E o esforço é todo de não deixar entrar. Né? De não deixar entrar. Outros programas, como a peste suína clássica, a peste suína africana, por exemplo, que é sem vacinação, aí o controle ele é muito rígido. Não pode entrar nada no país, nem um toucinho que trouxer de outro país, uma linguiça industrializada, não pode trazer nada. Né? Então, esse controle tem que ser muito restrito, com muita intensidade. E é o que seria o caso do coronavírus, né? Porque é um vírus mutante, um vírus novo. Então, a proteção do país teria que ser muito grande, que o tal do Henrique Mandetta deveria ter feito, mas como ele não tem conhecimento na área, ele não fez, né? Fechar as fronteiras. O Trump tentou fazer, alguém deve ter dado esse conselho a ele lá de cancelar os voos, mas ele já fez tardiamente, já da Europa, né? A China já tinha contaminado tudo lá. Aliás, chinês, né? Deveria ter um controle maior com essa população chinesa rodando pelo mundo aí, né? Deveria ter uma restrição maior de chinês entrando e saindo no país, porque vai estar sujeito a isso aí, né?
Então, os países agora têm que elevar o nível de alerta máximo, porque a próxima, do jeito que a coisa vem evoluindo, que a gente vem observando, a próxima, se vier um vírus, a próxima mutação, se vier um vírus com esse nível de contaminação e que seja um vírus com mais fatores de virulência, com mais armas, com mais poder letal, aí vai complicar bastante. Porque se um vírusinho desse, igual esse coronavírus, que é um vírusinho, né? Se comparar ele com o vírus influenza comum, ele é filhote de vírus, né? Ele não vale nada. Já está esse pânico no planeta, as pessoas estão morrendo de medo, né? Pessoas fracas de espírito, né? Covardes, principalmente os jovens, né? Nesse medo. E a população, com esse nível de pânico causado pela imprensa, os políticos aí eles nadam de braçada, né? Porque aí eles vão capitalizar em cima. Aí são os comunistas capitalizando e os oportunistas, né? Que aí é o que não falta. O que não falta é político comunista e político oportunista, né? Aí os caras vão nadar de braçada, né? Então é isso, gente. Só para terminar o raciocínio, só para vocês terem uma ideia de que esse controle de isolamento social, isso não vale nada, né? Não vale nada. Que é o seguinte, os vírus, até eu vi outro dia na televisão um médico falando que esse vírus, o coronavírus, ele é pesado, que ele cai. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, bicho, sinceramente, olha, eu vi cada coisa, cada médico falar cada barbaridade, que é assim, é de arrepiar os cabelos, é de cair para trás, sinceramente, os vírus, gente, igual essas máscaras que o pessoal usa, essa trama de uma máscara dessa, para um vírus passar na trama de uma máscara dessa, é igual uma pulga passar pelo a boca do túnel dos irmãos, uma pulga, é igual o vírus passando na trama de uma máscara dessa, né? Os vírus só foram possíveis serem vistos no final da década de 40 para cá, só para ter uma ideia, né? Vírus, eles passam por filtros de porcelana próprios para filtrar bactéria, né? A bactéria, as bactérias ficam nesse filtro e o vírus passa, né? Então, o vírus não é possível de ver em microscópio óptico, por mais potente que ele seja, só depois da invenção do microscópio eletrônico que foi possível identificar os vírus, porque até então ninguém nunca tinha identificado. Esse vírus, coronavírus, ele só foi identificado na década de 60, tem muito pouco tempo isso, né? Então, se falar que uma máscara dessa protege contra o vírus, isso é uma balela, né? Aquelas pessoas na Itália mesmo que você via, aquele monte de gente nas varandas, aquilo ali é uma contaminação geral, né? Não tem como, porque ele voa longe, ele vai longe. Depois que o vírus entra na população, não tem o que fazer, tá? Esse isolamento social, ele não adianta nada, né? No máximo que ele faz é atrasar um pouco, que é pior para nós, porque quanto mais atrasar o nível de contaminação da população é pior, porque vai entrar o inverno, a coisa vai piorar, né? O ideal é que as pessoas entrem em contato com o vírus, porque é um modo de se vacinar.